Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo e informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multi Studios, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque de Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha podcast é apresentado por mim, Hilton Matos, jornalista, conversador, resenheiro, que hoje, graças a Deus, terei uma aula aqui com o meu mestre, Paulo César Vasconcelos. Uma honra, um prazer. Eu já corri com ele ali cobrindo seleção, não sei se você lembra, Paulinho, tivemos várias vezes ali Granja Comari, época de Luxemburgo, Candinho e Filipão, ali pré-Copa de 2002, depois trabalhou, foi meu chefe no Sport TV, então assim, e é uma lenda, né, assim, nos ensina todo dia, é uma aula assisti-lo da bancada do Sport TV, mas antes de começar esse papo, porque eu já estou ansioso para ter essa aula de graça aqui, ó, eu tirei aula contigo, maluco, vou ter aula de graça aqui com o mestre. Vou pedir para você se inscrever no nosso canal, no YouTube, né, no Só Resenha, vai lá, se inscreve, porque olha só, quando acabar esse programa aqui, você vai lá e procura, ó, já vieram aqui, ó, Zico, Tony Garrido, Arlindinho, Marcelinho Carioca, Djalminha, cara, tanta gente, tanta Léo Moura, tanta gente, são mais de 100 programas que você vai assistir aqui e você vai se divertir e aprender, tá? Não deixe também de se inscrever nas nossas redes sociais, o nosso Instagram é Só Resenha Podcast e o nosso TikTok é Podcast Só Resenha. Então vamos lá, o Instagram é Só Resenha Podcast e o TikTok é Podcast Só Resenha, porque eu coloco muitos cortes diariamente, muitos cortes por dia. Você tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa. Tem que dar exemplo, né, Paulinho? Nós somos jornalistas, né? E assiste ao programa na íntegra, tá legal? Então, dito isso, vou começar aqui a ter minha aula, esse dia especial aqui com o mestre Paulo César Vasconcelos. Paulinho. Tudo bem? Obrigado demais por você estar aqui. Você gigante, um jornalista assim que todo mundo admira. Eu comentava que você vinha aqui, pô, não acredito. E não é caô. Ah, tá bom, tu vai mandar esse caô aqui. Tu acha que eu nasci ontem? Tu acha que eu nasci ontem? Mas não é assim. É pela conquista de trazer um cara com teu tamanho. Embora vieram jogadores aqui enormes, etc., mas a representatividade que você tem no jornalismo, a bandeira, quem é você? Eu falei assim, pô, será que ele vem? E você está aqui, então, muito prazer, seja bem-vindo por ter dado essa moral. E vamos resenhar? Vamos resenhar. Primeiro, um grande prazer te rever, te reencontrar. Parabenizar pelo trabalho que eu acompanho. Já vi algumas entrevistas, todas elas feitas num tom que estimula o entrevistado a conversar. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o bom de uma entrevista não é a pergunta que você faz, é a resposta que você obtém. Uma entrevista, quando é boa, é porque o entrevistador conseguiu obter boas respostas. E acho que você tem essa capacidade de de estimular o entrevistador a se manifestar. Você usa muito bem o silêncio, porque o entrevistador ele tem que saber a hora de silenciar, porque, às vezes, a pausa que o entrevistado dá não é para que você intervenha, é o entrevistado pensando, respirando e querendo continuar a elaborar o seu raciocínio. Então, na verdade, quem está muito orgulhoso de poder participar hoje aqui, agradecendo ao convite, agradecendo no Sport TV, na figura do Vitor Costa, que permitiu agradecendo a liberação. Então, vamos resenhar. Vamos resenhar. Você está falando de respostas e teve uma vez que eu fiquei todo orgulhoso. Você comentou um corte meu numa transmissão. Não citou o programa. Era um corte você falando que o Zico deu uma declaração foi um corte meu aqui, que o Léo Ortiz, ele lembrava muito o Reis, porque ele já dominava a bola, já saía dando um passe. O paraguaio Reis, que eu vi atuar, ele jogou no Flamengo no final dos anos 60 e início dos anos 70, morreu precocemente em razão de um câncer, mas era um jogador. Àquela época, você não usava muito a palavra versátil, você usava mais a palavra coringa. O Reis era um jogador de meio de campo, primeiro jogador de meio de campo, e também zagueiro. E a capacidade, isso quando o Zico mencionou aqui, a capacidade que ele tinha de sair jogando, de encontrar, se desvencilhar de situações adversas, quando recebia a bola, para encontrar sempre um companheiro mais bem colocado, aquilo chamava muito a atenção. Mas muitos zagueiros naqueles anos 60
eles não havia a preocupação de transformar esse zagueiro no iniciador de jogadas. Ele dava um toque, limpava e era o passe longo, e muitas vezes não era nem um passe longo, era um chutão para ele se desvencilhar da bola. O Regis fazia completamente diferente. Isso me chamava muita atenção. E aí eu vi que eu estava em boa companhia, porque o Zico também o elogiou. Eu convivia muito na Gávea, né? E eu via treino, né? Naquela época você podia ver os treinos, e ele era impressionante pela qualidade no passe. E eu fiquei muito orgulhoso. Você comentou, porque o corte saiu, sei lá, saiu numa terça, na quarta teve um jogo. E aí você deve ter visto e comentou. Eu considero, Wilton, que o passe é o bem mais precioso que você tem no futebol. É claro que o gol é o êxtase, lógico. Mas o passe, cara, e o passe, ele, no futebol, com o passar dos anos e as mudanças pelas quais o futebol viveu, a redução de espaços, o passe ficou cada vez mais um bem precioso. Você ter alguém que tenha qualidade no passe, que com o passe desestabiliza a marcação adversária, com o passe enxerga um jogador em boas condições da jogada ter continuidade, cara, isso para mim, algo assim muito precioso. O Regis fazia isso. Agora, posso fazer uma provocação, Paulinho? Claro. Você falou do passe e o domínio, porque assim, tem umas discussões que às vezes você tem um bom... Você é o Alex, me dá uma bola redondinha. Pô, mas eu domino mal, cara. Então. Às vezes você me dá um tijolo, mas eu domino bem. Então, o ideal é a combinação. É a combinação. Exatamente, fazendo uma comparação com o vôlei, em que o líbero, não é? E aí você ajeita para o levantador. Agora, o domínio, quem tem um bom passe tem bom domínio. E quem tem um bom passe, geralmente passa para quem tem bom domínio. O Flamengo de 72, ele tinha Paulo César, que veio do Botafogo, Doval, que desembarca no Flamengo no final dos anos 60, e Dario, que veio do Galo. E tem uma história que é muito interessante, porque o Paulo César e o Doval, Doval era um atacante refinadíssimo, jogava aberto pelo lado direito, jogava também de centroavante, jogou no Flamengo, na máquina tricolor. Depois no Fluminense. E daqui a pouco eles encontravam o Dario. E aí, a coisa não tinha continuidade, porque o Dario era um finalizador, e até que um dia o Dario falou assim, enquanto ficar essa troca de passe entre vocês, tá tudo certo, mas para mim dá para eu finalizar e tá tudo bem. E eles passaram a fazer isso. Né? O jogador que tem o bom passe, ele sabe, aqui vai dar bem, aí vai dar bom, aqui vai dar ruim. Então vamos aqui, e ele só complementa. Eu acho que ele tem essa percepção muito apurada de quem pode dar continuidade à jogada. Paulinho, quantos anos de televisão? Bom, eu estreiei na televisão em 1995, a convite do José Trajano, à época diretor de esporte da ESPN Brasil, um dos mais criativos, inquietos e brilhantes jornalistas com quem eu convivi ao longo de quase 50 anos de carreira. E a minha estreia foi no primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo venceu o Santos, no Maracanã, por 2-1. Estreou ali? Eu estreiei ali. E eu me lembro que quando ele me ligou, porque eu era editor de esporte do Jornal do Brasil, e quando ele me ligou, eu falei, poxa, mas eu nunca comentei em jogo em televisão. E a primeira frase que ele me falou foi assim, pois é, mas você sabe falar, não erra concordância, então acho que você vai sair bem. Não é? Você sabe se expressar. E aí começou e está até hoje. Né? Ano passado, 2025, completaram-se 40 anos. E no esporte, foram quantos anos de ESPN? Aliás, completaram-se 30 anos. 30 anos. 30 anos. Do Sport TV eu começo em 2005. Na ESPN Brasil eu fico de 1995, saio no final dos anos 90 para ser chefe de redação da Editoria Rio, da TV Globo, a convite do Sérgio Seabra. Depois eu volto para a ESPN e fico até 2005. De 2005 para cá, eu estou no Sport TV. Foi fácil a transição? Qual? Do impresso para o eletrônico? Ela exigiu... Eu sempre fui, Hilton, um obcecado. Eu sou uma pessoa permanentemente insatisfeita com o meu trabalho. E eu tenho uma história que é o seguinte, eu não terceirizo.
responsabilidade. Isso foi uma das muitas lições que o meu pai me deu. Minha mãe também me deu muitas lições, mas uma das lições que o meu pai me deu, ela passa pela terceirização de responsabilidade, e eu vou exemplificar. Um belo dia, eu chego e mostro a minha caderneta com as notas no colégio, e todas estavam vermelhas, e ele fala, poxa, mas só tem nota vermelha. E eu, com a ousadia de um pré-adolescente e aquela arrogância que caracteriza a adolescência, eu digo rapidamente para ele assim, é porque os professores não gostam de mim. E ele, com a sabedoria de pai, me diz assim, que tal estudar? E sai. Um mês depois, eu volto e mostro de novo a caderneta para ele, todas as notas estão azuis, ele olha, e eu crente que ele vai elogiar, e fala assim, pô, os professores passaram a gostar de você, e saiu de novo. Eu aprendi que na vida não dá para ser vítima. E a gente é humano, a tendência de sempre responsabilizar alguém por algo onde a gente teve responsabilidade. E exatamente por ser essa pessoa que não terceiriza, exatamente por ser essa pessoa dona de um rigor herdado orgulhosamente do meu pai e da minha mãe, eu exigi e exijo muito de mim até hoje. Se você me perguntar, pô, você então, como é que foi? Muito difícil aprender aquele ofício, falar em cima de imagens que as pessoas estão vendo, porque você trabalhou durante muito tempo no impresso. Uma coisa é o texto que nós escrevemos, e esse texto que nós escrevemos, nós convivemos com a figura do redator, ele era ainda burilado, ele era ainda, pô, peraí, olha aqui, ó, você está repetindo esse verbo aqui, mas vem cá, e se a gente trocar isso por aquilo? A televisão é instantâneo. Na televisão eu falei, está falado. Então ela pede um cuidado cada vez maior no emprego das palavras. Eu não posso, em nenhum momento, e isso eu carrego comigo, eu não posso ser ambíguo num comentário. Armando Nogueira me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou, criticar sem fuzilar e elogiar sem bajular. Cara, é o tempo todo isso. Eu não posso execrar alguém com a minha crítica. E eu não posso parecer também um discípulo com o meu elogio. Sim. E isso é o meu desafio o tempo inteiro. Então, quando você me pergunta como é que foi essa transição, eu posso te dizer com pureza d'alma, até hoje é difícil. Especialmente porque nesses 30 anos a comunicação foi mudando. Foi mudando. E eu tenho que acompanhar essa mudança. Eu não posso dizer assim, cara, pô, eu sei tudo, eu comecei... Não, eu não sei nada. Não sabe nada. Hoje em dia... Eu tenho que cada vez mais aprender, aprender. Eu tenho que combinar, Elton, o tempo inteiro, sabedoria e humildade. E aí, me permita, a sabedoria não pode ter arrogância e a humildade não pode ter subserviência. E esse é o meu exercício o tempo todo. Diário. Você sabe, eu te fiz essa pergunta porque... quando eu fui trabalhar no Sport TV em 2008, eu já tinha ali 13 anos de carreira jornalística, né? Eu tinha passado por Jornal Esportes, O Dia, Lance, Globoesporte.com, enfim. Eu tinha trabalhado no Correio, fiz parte da coordenação dos Jogos Pan-Americanos em 2007. Você tem uma vivência já bem ampla, né? Mas quando eu fui para a televisão, eu falo assim para os meus amigos, cara, é outro emprego, é outra profissão. Eu não vou fazer o que eu fazia, porque eu era assim, eu fui repórter de clube, eu sempre fiz futebol, eu vivia em clube fazendo treino e fazendo jogo, apurando. Aí daqui a pouco você tem que levar a fita na edição, tem que fazer não sei o quê, fazer... Você tem a imagem, né? outro universo, a tarefa, o conjunto de tarefas, o escopo de trabalho é diferente. E aí, de repente, está um menino ali, estagiário, com 20 anos. Que tem um conhecimento muito maior. Muito maior, porque já está ali há 1 ano e meio, já rodou aquilo ali, tudo. Claro. Por isso que eu te digo o seguinte, como eu sempre fui um curioso querendo aprender, quando eu comecei na mídia impressa, 1975, 1976, uma das minhas obsessões era fechar o jornal e ir para a oficina, ver como é que montava aquilo lá.
Eu me lembro que eu trabalhei num jornal chamado Luta Democrática, e aí o jornal fechava, mas ele era impresso na Gazeta de Notícias que ficava na Leandro Martins, e a Luta Democrática era na Rua da Alfândega. Eu saía e ia para Leandro Martins ver. Aí tinha um secretário gráfico, que era o cara que cortava as coisas. Eu falei, como é que corta? Coisa e tal, não sei o quê. Aí, quando eu entrei para a televisão, eu entrei como comentarista. Mas aí, depois de um certo tempo, eu falei, como é que é na ilha de edição? Como é que edita? Como é que... Aí, depois, você ir para o controle, que é o switcher, que é onde você coloca o programa no ar, você coloca o jogo no ar. Então, essa fome de aprendizado que eu ainda consigo manter, que eu tenho até hoje, é o que me faz conseguir exercer esse auto-rigor, que não significa se auto-imolar, eu não me imolo, eu não me saboto, mas eu tenho rigor. E o tempo inteiro está ali, com fome de saber. Eu acho que a gente precisa ter fome de saber. Se a gente não tiver fome de saber, a gente estaciona. Se a gente estaciona, a gente deriva para a presunção, para a arrogância, e aí a gente se perde. Você fez um comentário que me levou agora para uma memória minha de 30 anos, quando eu comecei no Jornal do Esporte em 95. Eu estava falando isso com o Mansur, é muito meu amigo. A gente começou junto no Jornal do Esporte, né? Grande jornalista. Já veio aqui, inclusive, e a gente se fala muito. Eu estava conversando com ele, falando com ele esses dias, até em cima da série do Sport TV. Dos Bad Boys. Dos Bad Boys. Aquele ano foi um ano a gente especial, viveu aquilo, né? ali. E eu falei para ele, eu falei assim, Mansur, tu sabe que a Vitor fecha os olhos? A relação do Jornal do Esporte na Tenente Pozzolo. Conheci muito. Conheceu muito, porque era... E aquilo ali foi meu... Você tinha um circuito jornalístico ali, que era o Jornal do Esporte na Tenente Pozzolo, o Dia na Rua do Riachuelo, e o Globo na Rua Irineu Marinho, e o Vila Verde para todo mundo frequentar. Eu só não trabalhei no Globo. Até tive a oportunidade... Mas frequentou o Vila Verde. Mas frequentei Vila Verde. Agora, o Tenente Pozzolo e Riachuelo, eu fui do Jornal do Esporte pro dia, direto. Exatamente. Domingo, todo mundo se encontrava no Vila Verde depois do fechamento. E, assim, a redação do Jornal dos Esportes, naquela época, ela tinha uma característica, assim, que era o cheiro. A tinta, né? Você chegava... Foi a única redação que tinha um cheiro de redação. Você explicar isso. Você entrava, subia a escadaria, tinha um busto ali do Mário Filho. Do Mário Filho. Aí você entrava à direita, porque tinha gráfica lá dentro. E aí... Aquilo tinha um cheiro especial. As outras redações todas que eu trabalhei não ficaram em prédios, uma coisa mais sofisticada. Ali era uma redação pequena, um prédio pequeno. Um prédio pequeno, né? Mas tinha um cheiro de... E foi história, né? Uma redação que teve Mário Filho, enfim. E aí eu falo, Mansur, às vezes eu fecho os olhos, eu lembro o cheiro daquela redação. E é muito legal. Você falou em história. Paulinho, eu peguei essa redação, assim, quando eu cheguei lá no dia 25 de julho de 95. Essas datas marcam, né? Marcam. Porque, assim, foi um mês após o gol de barriga e foi um dia após... O Brasil perdeu a Copa América no domingo... Isso. Para o Uruguai. Perdeu nos pênaltis, eu acho. Perdeu para o Uruguai a Copa América no domingo. E na segunda-feira eu começo. Eu lembro essas datas todas. O futebol me fez gravar data. A nossa vida é muito... Pelo menos a minha... alguém falou assim, mas naquele período, eu falei assim, não, mas nesse domingo teve um Palmeiras e Corinthians. Eu sou assim. Eu me lembro que eu estava em São Paulo, então foi isso. O futebol, ele fica tão entranhado na nossa vida que muitas vezes você vai buscar, mas esse dia jogou quem com quem? Foi isso. Foi. Ele te remete para... Porque ele está tão... Porque, na verdade... a atividade jornalística e, especialmente, a atividade do jornalista esportivo, ela é um rompimento com a vida social. Você deixa de ter uma vida social que tem o advogado, o engenheiro, o médico, enfim, porque, como o futebol é um entretenimento, você está trabalhando quando as pessoas estão disponíveis para consumir aquele entretenimento. Quarta e quinta à noite, sábado e domingo à tarde ou à noite, e nos feriados. Exatamente. Essa é a tua vida. Não tem como você escapar disso. E se, por acaso, você tiver dificuldade em conviver com uma atividade profissional que te coloca à margem de uma vida social ali que as pessoas têm, você não vai conseguir trabalhar direito.
Você sabe que eu descobri, eu sempre quis fazer jornalismo esportivo, sempre. E aí eu descobri que era isso que eu queria para minha vida quando eu não estava nem aí de estar perdendo aniversário, dia dos pais, dia das mães, estava nem aí. Trabalhar plantão Natal não é meio baixo astral, porque não tem evento, você fica ali requentando. Na época não tinha nem Pelado Zico, você fica ali requentando mercado, né? Hoje o mercado é uma coisa mais ativa. Naquela época era uma época de especulação. Não tinha nada. Mas assim, eu não fiquei nem aí. Aniversário do meu pai, da minha mãe, meu aniversário. Pô, eu queria estar no Maracanã. Eu queria aquilo. Então eu falei assim, pô, isso é um sinal de que eu tô no lugar. Eu gosto disso. Não me faz falta. Pô, aniversário de amigo. Isso é essencial, Wilton, para poder conviver bem com a atividade profissional que você escolhe. Eu vou te contar uma história. Eu trabalhava Isso é curioso, né? Eu trabalhava no Jornal do Esporte, 96. Aí, cara, Paulinho, era um 7 de setembro. Ia ter um Fluminense e Vasco badaladíssimo. Eu não sei se é assim no Maracanã, em São João, não lembro. Mas naquela data tinha algum apelo que eu não me lembro qual, porque aquele Fluminense e Vasco, assim, tava todo mundo esperando aquele jogo. Não sei porquê. Saiu a escala. Eu já estava fazendo jogo, porque antigamente você demorava a fazer jogo, né? Você demorava a ir para jogo, cobrir clube, etc. Aí eu fui ver a escala, o Macedo batia na máquina de escrever e botava lá a escala na parede com um grampo. Eu estava escalado para fazer Olaria e Itaperuna, na Rua Bariri. E tinha Fluminense e vai? Fiquei mal, assim, pô, sacanagem, mas tudo bem, fui. Cara, foi a maior experiência da minha vida, porque foi um jogo assim, terminou 4-0 Itaperuna e o Olaria virou para 5-4. Eu nunca mais vou ver isso na minha vida. Só o futebol. Você tem, eu, por exemplo, tenho situações, num domingo, a minha primeira Copa do Mundo em loco foi em 1982. No domingo, eu estava na final, Alemanha e Itália. Voltamos para o Brasil, eu cheguei aqui na quarta-feira e eu falei, não, eu prefiro deixar a folga para depois, com as férias e coisa e tal. Então, no domingo eu estava Alemanha e Itália campeã do mundo, papapá. No outro domingo eu estava em Conselheiro, Galvão, Madureira e Olaria. E eu falei, isso é um dos fascínios da profissão, porque aí é o próprio dado de realidade. Não fica achando que só porque você, num domingo, fez a final da Copa do Mundo, que no outro domingo você vai continuar. Não, essa profissão, ela te... E esse Madureira e Olaria era para ter uma cobertura ali, e eu fui. Eu me lembro, você lembra do Vasco e Flamengo do Ladrilheiro? Lembro. Então, o Globo tinha uma grande equipe, o editor de esporte do Globo era o Cláudio Melo Souza. Coube na pauta, a pauta era elaborada por um dos melhores jornalistas com quem eu trabalhei, com um faro de notícia muito apurado, chamado Antônio Roberto Arruda. Pois bem, e na pauta estava lá. Eu fazia um entorno dentro do estádio, o que estava acontecendo. Isso incluía uma série de coisas, né? Movimento nos bares. Chamado ambiente, né? Chamado fazer o ambiente. E eu estou ali, surge o Ladrilheiro. Eu desço, e o Globo foi o único jornal que deu uma reportagem com o Ladrilheiro. O que poderia ser antes algo burocrático, né? Pô, aqui, não sei o quê, como é que está? De repente se transformou numa das principais reportagens do caderno. À época, o Globo tinha um caderno em formato tabloide, do caderno do Globo na edição de segunda-feira. O único jornal que conseguiu falar com o Ladrilheiro. Então, é assim, o jornalismo te dá oportunidades, mas as oportunidades, elas só são aproveitadas se você enxergá-las. Sim. E para você enxergar a oportunidade, você tem que estar predisposto a enxergar. Porque se eu recebo a pauta de o Vasco e Flamengo, tô com isso aqui, poxa vida, aí eu não vou enxergar nenhuma oportunidade que apareça. E é exatamente porque recebi a pauta, falei, vai aparecer alguma coisa. E quando aparecer, eu tenho que aproveitar. E eu tenho certeza que não tinha ninguém naquele dia, naquela redação da Tenente Pozzolo, mais feliz do que eu, escrevendo aquela matéria. Porque, inclusive, quando você voltou à redação, o que poderia ser algo em torno de 15 linhas, você falou assim, olha... Eu tenho meia página garantida. Eu tenho aqui um trabalho agora para, enfim,
É isso. A profissão te oferece isso o tempo inteiro. Você sabe que eu gostava? Assim, como a gente foi da... Se eu só concluir uma coisa. Eu entrei no jornalismo em 96. Quando eu entro na redação da Tenente Possolo, Paulinho, metade da redação era máquina de escrever Isso. e metade era computador. E eu me lembro que uma E vez... todo o ambiente tinha fumaça de cigarro. Eu fumava, eu parei de fumar, já tem 30 anos que eu parei de fumar, sei lá, 20 anos que eu parei de fumar, eu fumava nessa época. E aí você via assim, a galera... Eu me lembro que uma vez eu fiz uma matéria com... O Zico foi dar uma entrevista, foi todo mundo, eu fiz uma matéria, e aí eu cheguei na redação, só tinha máquina de escrever. E a matéria foi para a primeira página. Eu conto isso, gente, eu escrevi uma matéria com o Zico, que foi para a primeira página. Na máquina de escrever. Na máquina de escrever. Mas voltando aqui. Como eu sou de uma geração de rádio, você sabe que o meu desejo era ser radialista. Quando eu fixo na minha cabeça que eu queria ser jornalista, os meus ídolos... Eu sou jornalista por causa de 3 pessoas. Washington Rodrigues, Zé Carlos Araújo e Zico. Com os dois, com o Washington e com o Zé Carlos, eu trabalhei na Rádio Nacional, porque uma época eu fui da Rádio Nacional, exatamente quando o Zé Carlos, o Washington e o Denis Menezes saem da Rádio Globo. Foi o primeiro grande movimento no Rádio Esportivo do Rio de Janeiro. Você tinha na Rádio Globo o Valdir Amaral, com o João Saldanha, aí você tinha o Washington e Denis, que foram fundadores dos Trepidantes, aí você tinha o Kleber, depois vai surgindo o Kleber Leite, Loureiro Neto, Gilson Ricardo, enfim. E aí, quando eles vão para a Rádio Globo, eu vou trabalhar para a Rádio Nacional, eu vou trabalhar na Rádio Nacional como coordenador de programa do Nacional Esportes, que era às 11 da noite, apresentado pelo Sérgio Moraes, pai do Sérgio Américo? Do Sérgio Américo. E às 8h30 você tinha, eu pegava o Mundo da Bola, que era apresentado pelo Vitorino Vieira, e às 8h30 você tinha o Nacional Esportes, que era com o Apolinho, o Washington Rodrigues. E aí, eu sou seduzido pelo rádio. Eu só perco a ideia de rádio e me apaixono pelo impresso quando eu entro no Jornal do Esporte. E eu falei, cara, é fascinante você ir para a rua, apurar, escrever uma matéria. No dia seguinte, tem um monte de gente assim em pé, olhando para a banca de jornal, lendo ou a chamada da tua matéria, ou muitas vezes eles pegavam o jornal, dobravam e botavam uma página ali, lá de dentro, para as pessoas lerem. O Rio de Janeiro, esse Rio de Janeiro, ainda nessa época já estava talvez, mas havia uma banca no centro da cidade, na Avenida Rio Branco, que era a Banca do Tolito. Tolito era um torcedor do Botafogo. E às segundas-feiras, os jornais, como você bem lembrou, ficavam pendurados e você tinha uma banca redonda ali, um debate sobre futebol em cima, porque você pendurava o jornal e pendurava o caderno de esporte. No caso, o Jornal do Esporte, já o jornal todo. Mas o Dia tinha um caderno de esporte, o JB, o Globo, Última Hora, enfim. E ali você tinha uma resenha que começava às 8 da manhã e ia até às 11 horas numa banca de jornal, que era a Banca do Tolito. Paulinho, eu estou cometendo um erro aqui e aí me remeteu às aulas que você dá na transmissão e a minha aula de jornalismo que eu pequei, eu já citei aqui o Macedo umas 2 ou 3 vezes. Carlos Macedo, trabalhei com ele na Última Hora. Carlos Macedo, foi meu primeiro editor. Grande texto. Grande texto, eu chamava ele de professor. Macedo, eu estou cometendo esse erro aqui de citar, mas não, Carlos Macedo, que foi meu editor. E aí eu ouvia muito rádio, e aí você tem aquelas coisas assim de jogo na Bariri, jogo Moça Bonita. Eu tinha assim um fetiche em jogo em Moça Bonita, não sei porquê. Talvez pelo nome. Alguma memória de algum jogo marcante lá em Bangu, etc. Eu adorava. É coisa de amor pela profissão, só a gente entende. Eu adorava quando saía na escala, podia ser qualquer jogo, que eu ia para Moça Bonita. Então, Hilton, sabe por que acontece? Jogar tarde, assim, sabe? Jogar tarde. É que você tinha ali vários componentes que, para um jornalista, eles são importantes. Você tinha o jogo jogado dentro do campo, mas todo um ambiente que te permitia, porque o jornalismo, ele passa muito pelo teu poder de observação. O futebol é um esporte com alma. Embora nós tenhamos hoje até uma coisa
é muito importante, que é a observação do futebol pelo lado dos números, da estatística, mas a gente não pode abrir mão da alma que envolve o futebol. O futebol tem muito a ver com situações que você se depara na vida. Na vida. O futebol tem muito a ver com a vida. As injustiças. Muitas vezes você acha que a vida não é justa quando você perde alguém muito próximo a você, e aí esse alguém, de repente, parte de uma maneira muito precoce. O futebol tem essas situações que você fala, pô, mas esse jogo foi injustiça. Enfim, a gente tem que saber, principalmente nos dias atuais, em que você tem uma disponibilidade de números que explicam o futebol sob essa ótica, você não pode ignorar também o lado humano que carrega o futebol. O futebol não é uma ciência exata. E um dos fascínios que o futebol exerce é exatamente por ele não ser uma ciência exata. Você não vai explicar o jogo apenas pela ótica dos números. E a outra coisa, você não vai explicar o jogo apenas, eu estou usando aqui o apenas, pelo trabalho que um técnico faz. Tem tantos outros componentes que eu entendo que o futebol não é um esporte que você possa ser um sentencionista. Isso aconteceu por causa disso. Não. Não. Tem vários outros componentes. E eu entendo que nós, jornalistas, não podemos desprezar todos esses componentes quando começamos a falar sobre futebol. E, assim, por isso que eu era apaixonado pela cobertura de clube. Porque, vamos lá, você joga quarta e joga domingo. Tá, e sobre o que você escreve nos outros dias? Aí você tem que escrever ali comportamento, você tem outro tipo de apuração, você tem como eu falo assim, existe um cronista do futebol, você tem que analisar muita coisa. E eu adorava isso. Eu adorava, por exemplo, cobrir treino do Vasco, o cheiro do café. Então, em algum momento, você faz uma associação, o cheiro do café e o cheiro do sabor português, né? Variava. Geralmente, o cheiro do café era pela manhã e do sabor português à tarde. E, às vezes, o contrário. Às vezes, era o cheiro da fábrica do sabor português de manhã ou o cheiro do café à tarde. Eu me lembro um período que eu cobri Vasco, e aí estava o Eurico, o Lopes e o Edmundo. Era um Vasco que fervia essa época. O Roberto não jogava mais. E eu olhava ali e eu falava assim, agradecia, não aquele papo de agradecer a Deus, não, mas assim, agradecia ao universo a oportunidade de ter me colocado ali, porque eu sei que essas pessoas vão ser faladas, daqui a pouco elas não estão mais aqui, o Eurico não está mais aqui, independentemente de gostar dele ou não, assim, o Eurico não está mais aqui. Espero que o Lopes dure muito ainda. O Edmundo regula comigo, então o Edmundo dava... Mas eu sei que são pessoas assim, que amanhã eu vou estar numa roda e eu vou poder falar que eu cobri clube, entrevistei fulano muitas vezes, entrevistei... Eu vi até desculpa te cortar. Eu vi um corte seu no Museu da Pelada, você contando uma história do João Saldanha. E eu falei assim, que inveja do Paulinho, pô, ele ter tido... isso foi um privilégio, né? Um privilégio com o João Saldanha. Não, assim, teve uma época que a redação... Tudo bem comparar o João Saldanha com o Eurico, não, é só é pelas personalidades, né? Teve uma época que a redação do Jornal do Brasil, ela simplesmente, para mim foi um privilégio, foi um presente, ela simplesmente tinha o João Saldanha, o Sandro Moreira, o Demário Toguinhó. Cara, esses caras me ensinaram muito, ouvi-los era um ensinamento. Você tinha o Antônio Maria, o Fernando Calazans, enfim... Que fez aniversário essa semana. Foi, o Calazans fez aniversário semana passada. Era um aprendizado. João Máximo, um texto maravilhoso, brilhante, Luiz Roberto Porto, não é? Então, era um aprendizado e eu sempre me dispus a aprender. E eu, depois de um tempo, os colunistas do Jornal no Brasil foram o Armando Nogueira, o Tostão, Sérgio Noronha. Que escolhem, Paulinho. Isso, se você está disponível para aprender, se você está disponível para escutar, entende? Você tem um ganho que, para mim, é inestimável. Inestimável. Não é? Porque todas essas pessoas, se você... Vou contar uma história do João Saldanha aqui. O João Saldanha fazia um comentário para o Jornal Nacional,
que praticamente antecedia o início do Jornal Nacional, e agora João Saldanha. E aí o comentário era em torno assim, de 45 segundos, 1 minuto, coisa e tal. Um belo dia o cara chega e fala, pô, João, hoje o tempo está apertado aqui, dá para resolver em 30? Ele falou, não tem problema, coisa e tal, não sei o quê. E aí daqui a pouco passa, o cara vem constrangidamente e fala assim, pô, João, você acha que você consegue? E era Fla-Flu no domingo. Em 15. Fazia em 15, no máximo. Ele inalterável, sem problema, coisa e tal. Passou o comentário de João Saldanha. Meus amigos, domingo, Fla-Flu. Fluminense, Flamengo. Pronto. Falou tudo. Maravilhoso. Ele informou que domingo tinha Fla-Flu. Ele disse que, na visão dele, um time estava Tava mal. mal e o outro estava E bem. ele disse que outro time estava bem. Pimba. Que a comunicação mais precisa do que essa? Aí, quando ele faz isso, ele está te ensinando muita coisa. Ele está te ensinando a ser sucinto. Entende? Ele está te dizendo, olha, ele está informando e opinando. Sabe, cara, isso é antológico. É antológico. Sabe? E todo esse ensinamento, não só dele, como do Sandro, do Armando, do Noronha, do João Márcio, mas nenhum deles querendo, sabe, com um ar presunçoso, do tipo, olha aqui, ô garoto. Não, natural. Eu gosto muito de contar essa história do Jornal Nacional, porque, para mim, é um dos mais bem acabados exemplos do poder de comunicação do João Saldanha. Eu vejo assim no teu Instagram, você, de vez em quando, você vai lá e bota também, você tem thread, eu te sigo lá também, você bota os comentários lá. Você tem saudade do jornal impresso? Eu tenho saudade da preocupação com a apuração, eu tenho saudade da reportagem mais detalhada, eu tenho saudade da reportagem mais bem trabalhada. Entendo que o jornalismo ampliou o seu nível de ação e, consequentemente, o seu alcance. Acho que, hoje em dia, eu não te diria assim, o jornalismo impresso morreu. Eu não concordo. Ele morreu impresso no papel, mas o jornalismo que o impresso representava no papel está aí. Você pega o Globo no digital lá, de manhã você tem a edição do Globo na tela do seu celular, tem a edição da Folha, do Estado de São Paulo, da Zero Hora, não é? Você tem a edição do Dia ali. Então, eu acho que assim, o modelo do jornal no papel, ele acabou, mas o jornalismo não acabou. E o jornalismo, ele precisa ser obcecado pela informação precisa. Ele precisa ter opinião, mas ele não pode... O jornalismo, Wilton, ele não pode abrir mão da conjugação de um verbo, apurar. O jornalismo não pode deixar de apurar. Quando você deixa de apurar, eu estou dando a minha opinião. É uma das vertentes do jornalismo. O jornalismo de opinião, mas a essência do jornalismo é a apuração. Paulinho, você acha, então... Vou fazer uma provocação aqui. O jornalismo de... Vamos pegar a televisão. Vamos para a televisão. Não, televisão não. Vamos pegar o jornalismo de um modo geral. Rádio, jornal, televisão, site, tudo. O jornalismo de geral, ele continua sem barreiras. O atropelamento, o bueiro, o cadete que me perdoou, o cara que bateu na mulher, o não sei o que, o trânsito. O de política, o cara vai lá, liga para o prefeito, faz plantão lá no prédio da prefeitura. O de celebridade, tudo. O do esporte está blindado. Eu peguei várias fases. Eu peguei a fase que, como eu te falei, eu fumava no treino dentro do vestiário. Eu peguei a tal frase que você viu o cara pelado, não que eu ficasse vendo, mas eu peguei. Nós somos dessa época, né, de entrar no vestiário. Sim. Depois eu peguei a época ali do backdrop, que já não fala todo dia, fala o técnico mais um, bababá, depois aí... Aí vem a pandemia e... Não, aí antes ainda, minha época de Flamengo, 2013, você começa a botar só 2 por dia, ou 1, e fala só... E hoje o treino é fechado e não tem mais. Pô, como é que você vai entrevistar os caras, não ter uma relação humanizada,
que você tem uma convivência, uma relação, independente de ser amigo ou não, mas o cara te conhece e você via o treino, você conseguia criar conteúdos assim, imagiais, que eram aquilo, que assim, eram aqueles elementos que faziam o cara se apaixonar, ouvindo rádio, ou lendo ali, enfim, ou vendo imagem. Então. O noticiário das outras editorias, ele continua ok. O do esporte tá difícil. É desafiador hoje em dia. Desafiador exatamente por essa questão que envolve o pouco acesso, quase a total a ausência praticamente de acesso ao dia a dia. Por que ele passa a ser desafiador? Porque você tem que cada vez mais fazer um jornalismo que o que precederá a ação é o pensamento. Eu entendo que faz muita falta, e me parece que é algo inexorável, faz muita falta a figura do pauteiro nas redações. Quem era a figura? O que era o pauteiro? O pauteiro era aquele que pensava... Eu fui pauteiro em 2 lugares. Então, ele pensava sobre vários temas. O jornalismo ele tem hoje uma abordagem do ponto de vista da estatística muito precisa e que muitas vezes traduz o que tem sido o desempenho daquele jogador ou daquele time ou até o trabalho do próprio técnico, mas ele tem como desafio ir além disso. Ele não pode ficar refém apenas dessa questão que envolve números. Se um jogador, quando eu digo da figura do pauteiro, se um jogador ele está afastado por determinada lesão, por determinada situação, você tem que cada vez mais desenvolver o seu poder de apuração. Eu acho que esse é um desafio para o jornalismo esportivo diariamente. E, além de tudo, como você bem observou, a relação passou por uma transformação e, dentro desse pacote de transformações, você passou a ter também os canais específicos de clube. Jornalistas, não necessariamente todos, que falam especificamente daquele clube. E aí o outro desafio é você não perder a credibilidade. O que nos sustenta, Hilton, como jornalistas, é a palavra credibilidade. Quando você perde a credibilidade, você vai ser olhado de maneira enviesada, seja por quem está consumindo aquela informação, seja até pelos agentes que estão envolvidos com o futebol. Aí agentes, eu digo, jogadores, técnicos, médicos, dirigentes, executivos, enfim. Agora, é um desafio diário que o jornalismo esportivo tem e ele está tentando entender ainda como sair disso. Uma das maneiras que ele encontrou para sair dessa situação foi incluir a pauta estatística de números no seu cotidiano de cobertura. Mas o desafio, eu acho que pede ir mais além. Essa te traz muitas informações, mas como ir além disso é um desafio. Eu observo de fora, mas sempre me vem à cabeça essa questão da figura do pauteiro, porque era alguém que pensava. Eu sempre digo, tentando fazer um paralelo, uma das grandes questões que envolve o futebol brasileiro, e aí falando de seleção especificamente, é que nós nos notabilizamos ao longo da história de sempre ter pensadores no nosso meio de campo. Tá? Na medida em que os espaços diminuíram, a gente, por ter virado obsessivamente um país exportador de pé de obra, a gente parou de ter pensadores no meio de campo. E isso fez com que a gente passasse a ter jogadores que atuam pelos lados do campo, que são velozes, coisa e tal. Mas quem pensa esse jogo para pausá-lo, para acelerá-lo? A gente tem poucos. A mesma coisa por isso que eu estou fazendo a analogia com a figura do pauteiro. O pauteiro era o pensador. Não que só ele fosse pensar, mas ele trazia estímulos a que você pensasse e coisa e tal. E normalmente ele era um cara que tinha uma experiência, Isso. que já correu muito, que tinha experiência, tinha fonte. Então ele ajudava, trazia insights, experiência para colaborar para a tua pauta. O jornalismo sugerir matéria. O jornalismo é a arte de fazer pergunta. Essa figura do pauteiro era o cara que perguntava para você. E com isso ele te estimulava. Não, mas por que isso, Wilton?
"Ah, mas vem cá." E muitas vezes a gente brigava com ele, porque ele ficava querendo te levar para uma direção que você não queria ir, porque você não estava enxergando aquilo. E não necessariamente ele também estava sempre correto, mas ele te estimulava, ele te provocava. Porque o jornalismo é a arte de não só perguntar para o entrevistado, mas se perguntar também. Por exemplo, aqui, eu vou entrar. Isso que a gente está falando, dessa diferença, está retratado, assim, escancarado na série A Era dos Bad Boys. Né? Isso. Que conta 1995, centenário do Flamengo, chegada do Romário, aquela coisa toda. Era Romário, Renato, Túlio, Edmundo, enfim. Que era, você vendo aquilo, maravilhoso. Porque alguma daquelas matérias eu estava ali, algum daqueles dias eu estava ali, eu escrevi alguma daquelas matérias, estive em alguma daquelas coberturas, etc. Era maravilhoso relembrar essa época, até pela minha memória afetiva, porque eu comecei no jornalismo naquele ano. Mas, comparado a hoje, a gente fica rindo, porque é inadmissível o Romário se machucar, aí vai lá, acho que era o Tino, né? Mas que não fosse qualquer repórter, dentro do vestiário, o Romário na maca, entrevistando ele. Retrato de uma época. Retrato de uma época. Retrato de uma época. E a gente tem que entender que naquela época era assim, e você tinha jogadores com esse tipo de perfil, e que o fundamental, penso eu, Wilton, é não querer dizer essa época é melhor que aquela. E eu acho que muitas vezes, quando você começa a falar de épocas, dá a impressão, que os do passado acham que tudo que acontecia naquela época era sensacional e hoje tudo que acontece é ruim. E os do presente acham que tudo que acontece hoje é sensacional e que aquela época era só folclore. Não, épocas não são para serem comparadas, épocas são para serem vividas. Essa é a diferença. Quando você acha que tem que comparar a época, vai descambar. Aquela época, Romário, Edmundo, Túlio, Renato... Tudo aquilo era adequado, naquela época aquilo era o certo, tudo aquilo era adequado para aquela época. A única questão que me permita é o seguinte, pelo menos eu vejo dessa forma, o Romário, o Túlio, e aqui não vai comparação, estou citando os personagens presentes ao documentário, o Romário, o Túlio, o Renato, eles hoje jogariam bem também. Tá? Eles não... A época é aquela situação. Tá? Agora, hoje, o Romário, o Túlio e o Renato, eles também seriam titulares das suas equipes. Eles também estariam aí em evidência. Porque eles foram, cada um do seu tamanho, grandíssimos jogadores. Óbvio que o Romário ganhou mais notabilidade pelo seu talento, pelo seu trabalho, pelo que fez na Copa de 94, tudo isso. A única questão que eu sempre pondero é que, como há uma rivalidade entre as gerações, hoje, os do passado dizem que qualquer jogador daquela época jogaria hoje, e os de hoje dizem que não sei. Não, muitos dos jogadores daquela época jogariam hoje e jogariam muito bem. Eu vou te dizer só uma coisa, para mim, uma das grandes diferenças entre uma época e a atual, sabe o que é para mim? Hoje você tem muito menos jogador mau. Antigamente, você tinha muito jogador violento que só entrava em campo pensando numa coisa: se eu tiver que quebrar, eu quebro. Perfeito. Hoje, cara, hoje o código mudou. Você não tem jogador que entre em campo e se eu tiver que quebrar, eu quebro. Eu vi muito jogador que só queria dar no joelho e na canela. Eu vi. Ninguém me contou. Hoje você não tem jogador, e eu acho isso muito bom para o jogador que entra em campo só para dar pancada. E, além disso, Paulinho, corroborando o que você está falando, não só educado, mas, assim, interessados, comprometidos, até mais... Não estou falando que os caras eram burros, mas até mais inteligentes sobre o aspecto de... O cara sabe a importância da fisiologia, o cara sabe... Sim. Eu trouxe aqui o Cláudio Pavanelli, que foi até a virada do ano, ele era o chefe da fisiologia do Flamengo. Então, ele me contou como era o dia a dia do Flamengo lá.
Os atletas chegavam, eles tinham que responder um questionário, depois tinha que fazer um teste disso, teste daquilo. Os caras levavam alguns... O envolvimento hoje é muito maior. Ele sabe da importância, ele sabe muito mais da importância do físico, do treino, da fisiologia, dessa participação, desse comprometimento com a ferramenta dele, que é o corpo, para o jogo. E ainda mais um cara que está no... Por exemplo, o cara que está no Flamengo, aquela coisa do treinar para quê? Não vou dar nomes aqui, mas daquele jogador que varava a noite bebendo, ia direto para o treino. Ele não sobrevive. Não sobrevive. Esse cara hoje não sobrevive num clube como o Flamengo, Palmeiras, até porque sabe que o cara está aqui ganhando salário de Europa, ele não vai perder essa boca, ele vai se cuidar. Vamos pegar o elenco do Flamengo. O elenco do Flamengo, ele tem algumas coisas que eu acho muito interessantes, Hilton. Uma delas é que o Flamengo, as movimentações do mercado que o Flamengo fez, e especialmente as que fez no ano passado, elas mostraram uma coisa, pelo menos a meu juízo. Para jogar aqui tem que estar preparado para suportar pressão. Não é só chegar e ser bom de bola, sabe? Não é só chegar e ter números favoráveis. Aqui tem que ser alguém que está preparado para suportar pressão. Porque aqui é pressão o tempo todo, é um nível de exigência altíssimo de um clube que oferece, que te dá tudo para que você exerça da melhor maneira a sua profissão, que é de jogador de futebol. Então, quando você cita, o cara quer passar a noite, não sei o quê. Cara, eu acho que cada vez mais o grupo de jogadores com esse perfil, esse grupo, ele já rejeita esse tipo de jogador. Porque esse grupo, na medida em que o clube, aí estou citando o Flamengo, porque foi campeão brasileiro, Libertadores, e perdeu o Intercontinental numa disputa de pênaltis. Então, estou falando do clube que foi excelência e vitorioso. Esse clube te dá tantas condições que você não pode, em nenhum momento, se sabotar. Porque se você está se sabotando, você está sabotando o clube. E o clube não quer ninguém que se sabote. Essa é a questão. Eu acho que cada vez menos a gente vai ver jogador assim. Na medida em que o clube for cada vez mais como empregador, oferecendo as condições ideais de trabalho para que você, quando a bola rolar, possa dizer, vamos lá, porque a gente não pode ignorar que quando você vê o documentário dos Bad Boys, que é o retrato de uma época, era uma época também que o empregador não cumpria com as suas obrigações. Quando você não cumpre com as suas obrigações, você permite que a relação seja pautada pela falta de respeito até, pela falta de envolvimento. Meu irmão, também não me paga hoje, estou com uma festa programada. Agora não, meu amigo. O perfil está mudando. O perfil é diferente. O cara vai jogar num clube como o Flamengo, vai jogar num clube como o Palmeiras, vão ficar nos dois aí que decidiram a Libertadores. Poxa, amigo, tudo que você quiser, o clube te dá. Exatamente. Tudo. Tudo. E qual é a única coisa que o clube te cobra? É o seguinte, seja profissional. E o ser profissional é também saber suportar a pressão. Você vê nos treinos, eu me lembro que eu vi de perto, cobrindo o clube, que antigamente a gente chegava, o clube treinava 9 horas, a gente às vezes chegava no treino 8, para ver se alguém ia atrasar 8h30, a gente nunca chegava 9. E depois, como assessor, a gente vê assim, o jogador, o treino é 9, às vezes o cara, 9h15, 15 para as 9, o cara estacionava o carro dele lá rapidinho, do lado da rouparia, trocava de roupa, faltando 2 minutos para as 9, o cara estava no campo. Tecnicamente, ele chegou na hora. Paulinho, hoje, se o treino é 9, se bobear 7h30, o cara já está lá. Claro. Não é exagero. Sabe? Claro. 8 horas, porque ele tem que fazer uma série de coisas. E porque aquele clube que o emprega cumpre com todas as obrigações. E muito bem. Exatamente. Oferece todas as condições. É voo fretado. Poxa, precisa da recuperação. Como é que era a rotina na época em que eu comecei como repórter, lá nos anos 70? Jogava no domingo. Aí ia jogar só no outro fim de semana. Então, era assim, segunda era folga, terça, individual,
Aliás, segunda revisão médica. Terça, individual. No caso do Rio de Janeiro, a maioria dos clubes ia para as paineiras. Ou a voltinha na lagoa, né? Ou a voltinha na lagoa. Quarta, coletivo. Coletivo. Quinta, individual. Sexta, coletivo a pronto. Isso era bom Que era quando definia o time que iria jogar no domingo. Cara, hoje mudou. Você joga no domingo, segunda tarde já tem uma atividade que é para regenerar. Quem jogou no domingo, quem não jogou já está indo para o campo, terça-feira, enfim. Agora, os clubes, que são os empregadores, eles, em sua grande maioria, no futebol brasileiro, eles hoje cumprem com as suas obrigações. E, na medida em que ele cumpre com as suas obrigações, ele tem condição de exigir que o jogador seja profissional. Àquela época, a maioria dos clubes não cumpria com as suas obrigações, o que abria a janela e permitia para cada um ter uma relação a uma clássica frase do Vampeta, campeão do mundo, quando jogou no Flamengo, eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo. Eu não estou inventando, é uma frase dita pelo próprio Vampeta. O Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. Essa era a relação. Hoje não. O citado Flamengo é um clube onde o Vitão acabou de dar uma entrevista, zagueiro contratado recentemente pelo Flamengo, onde ele abre a entrevista dizendo que o sonho de todo jogador é atuar no Flamengo. Não é? Por quê? Pela excelência de condições de trabalho que o clube oferece. Agora, essa excelência, ela vem acompanhada de uma cobrança que não precisa nem ser explícita. É o seguinte, meu amigo, para jogar aqui, você tem que ser profissional o tempo inteiro e você tem que saber o seguinte, a pressão rola o tempo todo e você tem que estar preparado para, no meio da pressão, continuar apresentando um trabalho de excelência. É isso. A gente está falando aqui do futebol, não quero dar nomes aqui para não baixar o nível. A gente tinha muito jogador famoso que virava à noite, enchia os cornos e aparecia lá de manhã para treinar. Aí ia para o departamento médico e ficava lá na maca. Isso aí tudo... Eu fui assessor, ouvi isso, mas não quero baixar o nível aqui da conversa. Mas trazendo para hoje, e assim, o que eu vou falar agora não são todos, porque o cara precisa ter minimamente grana. Mas hoje, os caras são tão profissionais que muitos deles, além de toda essa estrutura que ele tem no clube, pô, você entra no Flamengo, no Palmeiras, é uma Disneylândia, cara, de estrutura. Exato. Eles têm um staff pessoal que ele treinou de manhã, à tarde vai um... Às vezes na academia, na casa do cara tem uma academia, vai um exemplo deles é o Cristiano Ronaldo, mas vamos trazer para cá, porque aqui no Brasil a gente tem uns caras assim. Na casa do cara tem uma academia, aí vai um fisioterapeuta, à tarde lá, ele, vai um preparador físico ele tem um preparador físico, um personal à parte. Assim, os caras estão trabalhando, às vezes até um treinador mental, essa figura é importante estar inserida nisso. Até também. Porque o nível de pressão hoje, isso é uma coisa da época atual, ele é muito maior. A pressão hoje em cima do jogador é muito maior. Havia, em outras épocas, um exercício de tolerância. Ah, não, peraí, poxa. Hoje não. Hoje a pressão é muito maior. E há um detalhe, né, Hilton? O jogador, a profissão de jogador de futebol é uma das profissões de mais alto risco. Porque sempre que você entra num jogo, você não sabe como é que aquilo vai terminar. Sempre que você começa a treinar, você não sabe como é que aquilo vai terminar. Quando termina tudo bem, o jogador vai lá e agradece, porque mais um dia de um jogo em que ele fisicamente... Agora, às vezes pode ter uma ruptura de ligamento num lance bobo, uma lesão no tornozelo. Enfim, isso pode acontecer, o risco é permanente. E o tempo dessa atividade profissional é um tempo completamente diferente de outras atividades profissionais fora do esporte. Quanto mais você tiver a consciência de que o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, mais você vai se cuidar. E Paulinho, até o treinador também está diferente. Assim, ele não vai se limitar só àquele cara boleirão que vai chegar, vai dar treino. Ele tem que gerir hoje, porque assim, a gente é da época que uma comissão técnica tinha o técnico, mais 5, 6 pessoas. É. Cara, sem exagero,
Porra, hoje deve ter 60. Tem clube como o Flamengo, deve ter uns 60. Gente pra cacete. Tem todo... Ou mais. Porque nada no futebol, a conta no futebol, seja para o bem, para o mal, do que acontece no jogo, ela não é uma conta de uma parcela só. Existem várias situações. E cada vez mais, com a sofisticação tecnológica, com o desenvolvimento tecnológico, você não pode brigar com o tempo. Acho até que o futebol ainda tem alguns problemas. Eu vou citar assim. O futebol precisa reinventar a cobrança de escanteio. O escanteio no futebol ainda é uma... Outro dia eu estava conversando com um amigo que é comentarista do Sport TV e ex-jogador, e a gente estava falando assim, cara, por que no escanteio os 2 atacantes do time que está sofrendo o escanteio têm que voltar para a área? E se eles ficarem no meio de campo? O outro time não vai todo para a área. Se você botar os 2 atacantes na linha do meio de campo, será que os 2 zagueiros do outro time vão para a área, cabecear no escanteio? Ou será que não ficarão 3 do time adversário? Se ficarem 3 do time adversário, esse time já tem 7. E se eu abrir um cara aqui na ponta, também em cima da linha do meio de campo, eu vou pedir que o outro time fique com 4. Ah, você vai correr risco. Poxa, a vida é correr risco o tempo inteiro. Mas o futebol ainda tem resistência. Agora, quer ver um exemplo de como os detalhes precisam ser mais bem trabalhados e, quando bem trabalhados, eles dão resultados muito favoráveis? As bolas cruzadas sobre a área do Flamengo. Quantos gols Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, numa final de Libertadores, esse então, né, fizeram? Aquilo não é por acaso, aquilo é treino. Acaso, né? Aquilo é treino. E treina, e treina, e treina, e treina, e treina, e treina, e treina. Porque hoje em dia você tem que trabalhar o específico. É o detalhe de como você cruza essa bola na área. Não é se desvencilhar da bola. Na maioria das vezes, o cara está se desvencilhando da bola. Não. Capricha na hora que você vai bater e esse movimento tem que ser sincronizado. Isso é detalhe, isso é comissão técnica. Quanto mais você fizer isso, melhor vai ser. E assim, tem 2 pontos aí. Tem uma imagem que corre do Rodrigo Caio, que hoje é ex-zagueiro, que é o treinador. Que é o responsável por isso. Né? Quando o Arrascaeta bate o escanteio, que a bola está vindo, ele já é o primeiro a sair do banco, ele tá sentado no banco, ele já é o primeiro, ele sente que o Danilo, ele já é o primeiro a comemorar esta bola. Aquilo é trabalhado. Porque aquilo é trabalhado. E aí também eu fico pensando assim, porque o Danilo faz esse gol. Como você falou, vários desses zagueiros fizeram um gol de cabeça ao longo da temporada. O Léo Pereira faz gol de cabeça, pelo menos, sei lá, 1 por mês ele faz um gol de cabeça, de escanteio de bola parada. O Danilo faz o gol da final e logo depois do Mundial tem um jogo que o Flamengo ganha de 2-0 e são 2 gols que o Arrascaeta cruza e são 2 gols de cabeça. Um deles é do Danilo também. Outro é gol do Danilo. E aí eu fico pensando assim, cara, daqui a pouco o Flamengo vai servir ali vai ser meio que o padrão dessa especialidade das pessoas começarem... Todo mundo faz, mas assim, vai subir um pouco, as pessoas vão se exigir mais para que nos seus times... Elas já sabem que o Flamengo tem esse padrão de excelência. A temporada, hoje eu estava pensando sobre isso aqui, a temporada está começando de uma maneira muito interessante. O desenho que eu faço no momento é de um triângulo onde o Flamengo está no vértice lá. E aqui está o Palmeiras, aqui está o Cruzeiro. Aí vamos pegar esses 2 adversários, eu acho que o roteiro dessa temporada vai ser nas competições de alcance nacional e continental, no caso do Libertadores, vai ser envolvendo sempre essas 3 equipes. Então, vou pegar primeiro o Palmeiras. O Palmeiras vem de 2 temporadas em que o Abel fez um trabalho que foi bom, mas não foi bom o suficiente para o Palmeiras conquistar um título. Então, o trabalho dele tem que ser melhor. E o Palmeiras está indo no mercado para ver se dentro do campo consegue qualificar mais esse trabalho. As 2 últimas temporadas, o trabalho do Abel não foi ruim, mas não foi bom o suficiente para ser campeão. No ano de 24, o Palmeiras é eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil, é eliminado pelo Botafogo na Libertadores, e quando o Botafogo vence por 3-1,
no Campeonato Brasileiro, o Botafogo caminha praticamente o título, faltando o Internacional, e o São Paulo em casa na última rodada. Eu vi uma entrevista agora há pouco do Abel, logo na primeira rodada do Campeonato Paulista, que o Palmeiras venceu, e ele novamente citou a questão envolvendo a não expulsão do Pulgar. Na final da Libertadores. Eu não sei o que ele fala internamente, porque muitas vezes você, inclusive, foi assessor, você sabe que tem um discurso externo e um discurso interno. Você viveu isso lá na sua época de assessor. Porque se piamente o Abel acredita que se o Pulgar tivesse sido expulso e o jogo poderia ser outro, ele pode até acreditar nisso. Mas alguém pode chegar para ele e dizer assim, poxa, mas o Botafogo teve o Grego expulso com 40 segundos e ganhou do Galo na final da Libertadores. E se ele supervaloriza isso, ele está esquecendo que a atuação do Palmeiras não foi uma grande atuação, tanto que a própria presidente do clube criticou a atuação do Palmeiras. Aí vamos para o Cruzeiro. O Cruzeiro está agressivamente indo ao mercado e fez agora a maior contratação da história do futebol brasileiro. Pois bem, e tem de volta a comandá-lo, tem de volta ao futebol a comandá-lo o Tite. Qual é o desafio do Tite? O Tite foi sucedido no Flamengo por um cara que fez assim, o Flamengo mudou com o Felipe Luiz. O trabalho do Tite no Flamengo não foi bom. Ele não conseguiu fazer com que aqueles jogadores de capacidade indiscutível, jogassem um futebol à altura do talento de cada um. O Felipe Luiz fez assim. As pessoas esquecem, mas o Felipe Luiz assumiu o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. O Flamengo se classifica para a final da Copa do Brasil e no segundo jogo com 1 a menos. Contra o Corinthians. Lá, né? Com 1 a menos. Lá. Então, essa história do 1 a menos a gente tem que relativizar muito. Tá? E aí, o Flamengo é o que é, treinado pelo Felipe Luiz. Eu entendo que na vida a gente tem que se reinventar o tempo inteiro. Não sei se o Tite, que está desembarcando no Cruzeiro, que desembarcou já no Cruzeiro, faz... Você sabe qual é o exercício mais difícil? Você se lembra que no início da nossa conversa eu te falei que eu nunca acho que está bom? O exercício mais difícil é a nossa autocrítica. É a gente chegar e dizer, pô, não está bom. Eu não sei se o Tite acha que o trabalho dele no Flamengo não foi bom. Ele pode achar que não deu certo. E ele pode fazer no Cruzeiro tudo aquilo que ele fez no Flamengo. E que ele acha que é o melhor que ele pode fazer. Então, tem o Flamengo no topo do triângulo, tá? No topo da pirâmide, enfim. E tem esses dois aqui que querem ameaçar o Flamengo. Mas esses dois aqui, para ameaçar o Flamengo, eles vão ter que repensar muita coisa. Porque o Flamengo, treinado pelo Felipe Luiz, o Felipe Luiz é esse eterno insatisfeito. Ele é um obsessivo. Ele é um obcecado pela melhora. Então, esses dois aqui sabem que esse time que está no topo e que hoje, isoladamente, está na prateleira do favorito para tudo na temporada. Não tem divisão de favoritismo nesse início de temporada. Não tem. O favorito para tudo, isoladamente, é o Flamengo. Os outros estão ali. Podem ganhar, claro. A ideia, senão eles não estariam fazendo essas movimentações. Agora, tem esses aspectos que precisam ser observados. Eu gravei aqui com o Vitor Canedo, que passou lá pelo... Foi. Eu gravei aqui com ele semana passada. Aí, no final, eu falei, quem vai ganhar aí esse ano? Brasileiro ou Libertadores? Ele falou assim, cara, vamos lá, brasileiro. Eu acho que o Flamengo pode ganhar os 5 próximos campeonatos brasileiros. Porque, assim, esse campeonato de ponto corrido, de consistência, normalmente quem tem o elenco mais caro acaba ganhando. Então, ele acha que o Flamengo pode ganhar não sei quantos brasileiros e também Libertadores, mas que ele pode enfileirar o Campeonato Brasileiro. Eu vejo, como eu não vejo futebol como ciência exata, eu não acho um exagero a afirmação do Vitor, mas acho que o futebol está sempre te reservando surpresas. Agora, você apontar o Flamengo como o favorito para todas essas competições não é exagero. E, além de tudo, há um detalhe. O Flamengo, no ano passado, ele conseguiu, na competição de regularidade, ter uma regularidade que o líder Palmeiras não conseguiu ter. As pessoas não podem esquecer que o Flamengo não liderava o campeonato. Quem liderava o campeonato era o Flamengo. E depois, na competição de jogos eliminatórios, ele conseguiu ter uma objetividade que o levou à final, e nessa final ele jogou mais bola do que o Palmeiras. Tá? Então, é isso que vai ganhar
tudo. É. Eu acho que é assim, eu não consigo dizer isso exatamente pelo fato do futebol ter uma parceria com o imponderável o tempo todo. Assim, ganhou os 2 campeonatos, assim, Paulinho, mas foi muito ajustado ali, né? Porque o Campeonato Brasileiro teve um momento que ninguém esperava, até o próprio Felipe Luiz, depois de uma derrota, não sei se foi para o Fluminense, não sei. Teve um jogo que ele... Mas aí o Palmeiras começou a definhar, né? Ele chegou a dar uma declaração falando assim, tá difícil agora, vamos atrás da Libertadores. Meio que entregou ali. Só que o Palmeiras perdeu, sei lá, 4, 5 jogos seguidos e lembrou até um pouco 2020, que o Flamengo não era o líder, aí Inter, Atlético e Palmeiras desistiram. Isso. Aí o Flamengo, pô, obrigado, eu pego. Exato. Então, é aquela velha história das oportunidades. Quando elas aparecem, você tem que enxergar e aproveitar. E tem outro ponto também que é assim, ganhou, foi ajustado aí, a Libertadores foi um gol, aqui, poderia ter sido um gol, enfim. Mas a gente não sabe se o Felipe Luiz vai ficar até quando ele... Acho que ele fica até o fim do ano. Até o fim do ano, tudo bem. Aí, vamos supor, aí em 2027 a gente tem um outro treinador. Esse elenco que já está um pouco velho, daqui a pouco fulaninho não está, Birutano não está, você faz a contratação que não encaixa e tal. A gente está falando aqui de uma perspectiva, achando que esse mundo de hoje vai durar daqui a 5 anos, para achar que o Flamengo vai pilhar, assim que o brasileiro... Mas você não sabe o que vem, se o técnico mudar, se fulaninho foi embora, fulaninho se aposentar, parará. Se vai ser mesmo, não dá para... Essas variáveis a gente não pode controlar. O que você sabe é que o Flamengo vai continuar a ser uma equipe, do ponto de vista financeiro, muito sólida. Consequentemente, essa solidez financeira, que já faz parte da vida do Flamengo, vai fazer, ela faz com que no mercado ele seja sempre muito assertivo, ela cria uma perspectiva de que todo jogador quer atuar lá pelo que o Flamengo oferece. Eu acredito que nessa temporada de 2026, o Felipe Luiz a completará no Flamengo. Acho pouco provável que no meio do ano ele saia do Flamengo, mas imagino também que por ambicioso, e ser ambicioso não é defeito, pelo contrário, eu considero que a ambição é uma virtude, ele possa deixar o Flamengo. Se por acaso isso acontecer, ao final da temporada de 2026, o Flamengo também já sabe exatamente o perfil de técnico que ele precisa. Porque ali... Será que sabe? Sabe. Será que essa gestão sabe? Porque as outras ganhou tudo, mas não sabia. Contratou errado pra caramba. Não, ela foi muita tentativa e erro, a partir da saída voluntária do Jorge Jesus. É sempre bom dizer que um belo dia a direção do Flamengo, à época o presidente era o Rodolfo Landim, foi surpreendida com o pedido de demissão. E aí, tentativa e erro. E curioso que, tirando o Jorge Jesus, passaram de técnicos de fora pelo Flamengo, o Domenech Torrent, o Paulo Souza e o Vitor Pereira. Perfeito? De fora? Teve também o que está no Atlético agora. E o Sampaoli. O Sampaoli. E curioso é que, exceto o Jorge Jesus, todos os outros títulos do Flamengo foram conquistados por técnicos brasileiros. Dorival. O Rogério Ceni, o Renato é vice-campeão da Libertadores e o Dorival é campeão da Libertadores e campeão da Copa do Brasil. Há um perfil, eu acho que essa direção sabe, eu acho que hoje em dia a grande questão para mim é que não é fácil encontrar. Mas eu acho que essa questão o Flamengo só vai tratar a partir do final de 2026. Assim, quando eu falei, não sei se o Felipe Luiz fica, deixa eu... Eu acho que agora, esse ano, ele vai ser técnico do Flamengo até dezembro de 2026. Deixa eu consertar, para mim, né, na minha visão. Consertar a minha frase. Não, ele renovou, vai ficar. Quando eu falei fica, ele não vai ficar eternamente. Ele não vai ficar tipo... O Renato ficou 5 anos no Grêmio, o Abel Ferreira está 5, 6 anos. Ele tem outras ambições. A gente não sabe quanto tempo ele vai ficar. Por um lado, eu entendo um pouco o teu discurso, que no teu discurso você está puxando... você fala do Flamengo mais como empresa. Essa diretoria sabe, com os recursos financeiros que o Flamengo tem. E que não vai parar de aumentar. Que não vai parar de aumentar. Então, você está com uma visão empresarial e eu entendo. Que essa visão empresarial que está refletindo no futebol. Mas como o futebol ainda assim... A bola tem que estar na caixinha. Tem essas variáveis. Assim, é isso que eu quero falar. Apesar disso tudo, a gente não tem como garantir que o Flamengo vai empilhar. E aí é assim, você tem que estar preparado para
se acontecer da bola não entrar. Aí você tem que mostrar maturidade. Eu acho que o Palmeiras tem essa maturidade. Você vê que são 2 anos, que o 24 e 25, que o Palmeiras não conquista nenhum título de alcance nacional ou do continente. E, no entanto, o Palmeiras está lá. Quando você percebe, quando o Palmeiras faz as movimentações que fez no mercado, ano passado, que trouxe o Paulinho, que não pôde jogar, não é? Trouxe o Lucas Evangelista, e esse ano está trazendo o Marlon Freitas, e provavelmente, vai ainda no mercado em busca de outros jogadores, isso revela um nível de maturidade de observar assim, o trabalho não foi mal feito, não veio o título, tudo bem, é do jogo, futebol é isso, mas o trabalho não foi mal feito. O que a gente precisa melhorar? Se por acaso, o que é agora, em janeiro de 2026, todos consideramos pouco provável, e é quase, não impossível, porque o impossível no futebol é uma palavra geralmente inadequada, mas pouco provável que o Flamengo não ganhe nenhum título. Mas, por acaso, isso acontecer, você aí vai ter, a direção do clube vai ter que mostrar um nível de maturidade para saber separar, tipo, pô, gente, não ganhou, mas o trabalho não é um horror. E isso, no futebol, é muito difícil, Hilton, sabe por quê? Porque aí entra o tamanho da convicção do dirigente. Você tem hoje, no futebol brasileiro, dirigentes que administram o tempo inteiro só olhando o que diz a rede social. Aí ele está perdido, porque ele é um cara sem convicção. Não creio nem que seja esse o perfil de quem dirige o Flamengo, tá? Falando em rede social, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você, como entidade do jornalismo sério, ético, você, nosso mestre, nossa referência. Assim. Poder bater um papo com você é um privilégio. Paulinho, a chegada da internet, a mudança no mundo, ela vai ter as suas transformações em todos os setores da vida, com alguns efeitos colaterais, penso eu. Tudo tem coisa boa e tem coisa ruim. Eu vivi uma época de máquina de escrever, você viveu uma época antes da... Linotipo. Lauda. Exatamente, E hoje a gente tem aí streaming, internet, YouTube e influenciadores. Essa coisa do cara, o torcedor, o jornalista, torcedor, com o microfone, você acha perigoso? Olha, eu acho o seguinte, é um caminho sem volta, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui, para te liberar para você comentar. O PVC, ele nunca escondeu que ele é Palmeiras, mas ele é muito correto. Ninguém vai insinuar que ele comentou aquilo porque ele é Palmeiras. Ele conseguiu impor essa credibilidade, porque é um cara muito sério, etc. Beleza. Mas existe sei lá, o cara... A pessoa troca de time, troca de veículo e tal, vai para um lugar que ela pode revelar o clube dela, ou ele cria um canal... Canal independente, aí eu nem vou considerar, porque todos que criam um canal independente vestem a camisa e usam o microfone e, cara, tem um certo receio. Alguns são meus amigos e tal, mas eu fico assim, cara, é um caminho sem volta. Mas você acha perigoso assim, o jornalista com o microfone? O jornalista torcedor com o microfone? Eu tenho uma visão que é assim, o problema maior, para mim, não está no emissor, está no receptor. Traduzindo, aquele cara que é do time tal, que quando o time vence, ele diz que está tudo certo, coisa e tal, não sei o quê, e quando o time perde, o técnico não presta, esses jogadores, essa direção, eu acho que o receptor é que tem que fazer essa diferença. Tipo assim, cara... eu tenho uns amigos que eles falam assim, não, eu fui lá no fulano, mas não sabe como é que é o fulano, né? Ganhou, tá tudo bem, perdeu. E ele aí, e eu falo, mas quando você... quando eu quero, vou ali no Beltrano, porque eu sei que o Beltrano... Eu acho que é isso. O problema não está no emissor, está no receptor. Se o receptor dá credibilidade a esse cara que ganhou, tá bom, perdeu, tudo tá ruim, é porque esse receptor, ele, enfim, está querendo legitimar isso. Mas eu acho que, na essência, o que as pessoas querem é uma informação segura e uma opinião pautada pelo exercício da credibilidade. Eles não querem a opinião
É claro que você tem gosto para tudo, tem emissor, tem receptor para tudo. Mas me parece que a maioria ainda quer uma opinião que seja pautada pela boa reflexão, pela, sabe, tipo, pô, ó, eu tenho amigos que são assim, pô, cara, quando eu vou lá no canal do fulano e o fulano fala isso, cara, ele é um cara que, poxa, ele não é de ondinha. Ele não está ali para ganhar like. Ele não está ali para. Não, ele é um cara. Ele é o... E o Beltrano? Ah, o Beltrano sabe como é que é, né? Pô, quando ganha, eu vou lá para ver. Pô, ele é aí da cambalhota. Faz... E quando perde, eu sei que ele, poxa, a veia do pescoço dele está só. Eu acho que o receptor sabe fazer essa distinção. Uns, evidentemente, até por se sentirem identificados, vão lá naquele que, quando ganha, está tudo maravilhoso e, quando perde, está tudo um horror, fora todo mundo. Eu acho que tem muito isso. Agora, se é perigoso ou não, acho que mudou, né? Houve uma mudança na questão da abordagem jornalística. Mas essa mudança, ela te permite escolher o que você quer consumir. Por isso que eu te falo do receptor. Você tem o direito de dizer isso eu quero, isso eu não quero. Aí a escolha é sua, né? Mas, não, você está certo. A minha questão é assim, é o perigo da internet, porque hoje, de repente, a atenção maior está aqui. Está aqui, está aqui. Então, de repente, a atenção maior pode não estar no programa tal. Está aqui. Esse cara aqui é um conteúdo segmentado. Ele só fala o que eu quero. Ah, eu só quero saber de Vasco. Eu só quero saber de Fluminense. Eu só quero... Vou ver isso aqui. Só que esse cara aqui, ele falou minimamente mal do clube dele, aí ele ofende, não sei o quê. Aí, de repente, algum jornalista numa bancada de televisão faz um comentário sobre determinado clube. O sujeito fez um comentário sobre um determinado clube, tá? Comentário sobre determinado clube. Vou dar até um exemplo meu. Eu sou Flamengo. Tá. Eu sou Flamengo. Existe uma diferença, um conceito, não sei se você vai concordar comigo, de uniforme e camisa. O que é o uniforme do Botafogo? O uniforme do Botafogo são as... Camisa alvinegra, com a estrela solitária europeia. O uniforme do Fluminense... Camisa tricolor. Uniforme do Flamengo. Rubro-negro. Camisa é o modelo de cada ano. Eu criei da minha cabeça assim, essa simbologia para ter um entendimento. Camisa é o que o fornecedor de material esportivo faz a cada ano para os clubes. É isso. Certo? Beleza. Eu sou Flamengo. Eu acho o uniforme do Flamengo bonito. Mas desde que eu me entendo por gente, a maioria esmagadora das camisas do Flamengo são feias. Aí tu imagina, se eu sou famoso... Faço esse comentário num lugar, em determinado lugar, alguém pega esse corte e espalha para os influenciadores rubro-negros. Olha o que esse cara falou da camisa. Cara, se você pegar o contexto todo, eu tenho obrigação. Eu acho de verdade que eu acho as camisas do Flamengo feia. Opinião minha. Claro. Conceito meu. Eu acho que já lembro de algumas camisas bonitas, mas a maioria eu acho, poxa, cara, enfim. Então, assim, esse comentário que alguém faz, que é um comentário genuíno, é a opinião da pessoa. Aí alguém pega, recorta, joga lá nos influenciadores. E aí... E aí, é lixamento moral. Sim. E eu estou falando isso por quê? Porque na medida que você vai perdendo um pouco a atenção, vai dividindo a atenção da televisão com isso aqui, e aqui tem lixamento moral, e os influenciadores, e o nego vai atacar, isso pode causar uma coisa que amanhã depois você está andando, você fez um comentário... de um plural dele, você está andando na rua e alguém te xingar, e alguém... Sabe? Não, eu concordo. Esse perigo, dessa volta toda, para falar que talvez a gente esteja numa transição, num momento que possa haver um risco. Não, risco há, até porque tem muita gente que entende que cultivar o enfrentamento, o ódio, é algo que faz parte do seu cotidiano, né? E estamos todos expostos a isso. Não tem jeito de ser de outra forma. Agora, me parece, os gaúchos têm um ditado que eu acho muito interessante, que é assim: é com a carroça em movimento que as melancias se ajeitam. Pode ser que as melancias se ajeitem. Eu acho que a carroça já está há muito tempo em movimento e as melancias não se ajeitaram. Mas é um risco dos dias atuais. É o risco de pegar uma parte da tua opinião, jogar ali
E aí aquilo começa a viralizar, viralizar, viralizar. No momento, Wilton, o mundo está dessa forma. Não é só o Brasil, não é só no futebol. O mundo está dessa forma. Pode ser que daqui a algum tempo alguma coisa se modifique? Pode ser. Mas eu acho que isso está muito associado ao comportamento individual. Eu sou uma pessoa que, quando recebo um recorte de alguém falando mal isso aqui, eu quero logo sair compartilhando, ou eu vou procurar saber em que contexto aquilo foi dito? Exatamente. Aí é que eu te falo do receptor. Porque o que acontece muitas vezes isso já deve ter acontecido com você, acontece comigo, acontece com quem nos acompanha. Às vezes chega pelo seu celular uma mensagem. Você diz assim: pô, fulano, você leu? E pergunta para quem mandou. E muitas vezes a pessoa: não, cara, chegou, eu fui repassando. Ela não leu. Agora, se o receptor é alguém que também passa adiante sem ver, aquilo vai. Eu acho que a grande questão, e eu confesso a você um certo ceticismo de que possa se modificar, é que todos nós deveríamos repensar sobre como estamos nos comportando. Mas não creio, sinceramente, que vá haver esse repensar de como eu estou me comportando dentro da sociedade. Como é que eu estou sendo dentro da sociedade? Eu estou sendo uma pessoa legal? Eu estou sendo uma pessoa que busca o entendimento, ou eu estou sendo uma pessoa que cada vez mais quer se alimentar dessas coisas, do ódio, da polêmica, da controvérsia? Isso aconteceu comigo na academia, foi final do ano. Na academia onde eu malho, você entra, bota o dedo e para ser liberado. Eu estou botando o dedo lá, tente novamente, pô, eu tenho que digitar meu CPF, enter, a data de nascimento, enter para liberar. Pô, uma coisa que é feita para você resolver em 2 segundos, 1 segundo, você está levando 1 minuto para fazer. Pô. Isso acontece uma vez, e eu tô em recepção, isso aqui, de novo. Teve um dia, curiosamente, foi até no dia do meu aniversário. Eu cheguei, aí tinha um rapaz. Falei: pô, bicho, todo dia eu venho aqui. Cara, cadê a gerente aqui? Deixa eu falar. Pô, não, você tem que... Não é para... Não foi legal. Isso aqui não é feito para eu digitar, aí se não der, eu tenho que digitar o meu CPF, não sei quantos números, mais a data do meu nascimento. Pô, não está errado, não, mas o senhor tem que... E fiquei pé da vida, porque era assim, há 3 meses que aquilo está acontecendo. Beleza. Agora eu vou fazer um recorte para você, Paulinho. O menino, assim, eu me queixei porque aquilo está errado, não consertam aquilo. Mas, porra, no dia que eu me estourei, o menino é deficiente, tem uma deficiência no braço, na perna, baixinho, humilde, não sei se é carioca, eu acho que é nordestino, tem todo um conceito ali de... Porra, eu fiquei... Aí eu ia pra cadeia, eu não vi o cara. Eu falei: cadê aquele menino? Qual é o nome dele? É Vitor, né? É Vitor, cadê o cara? Aí teve um dia que eu tô estacionando o carro, parei o carro e falei: Vitor, desculpa, bicho. Porra, naquele dia ali, porra, eu te tratei mal, né, cara? Não, tudo bem. Não, tudo bem não, pô, eu te tratei mal. Aí botei o dedo, continua uma merda. Ainda brinquei. Até onde tá? Você sabe que eu... E eu comentei isso com a minha irmã, eu falei assim: Márcia, será que se fosse um cara grande, um homem grande e tal, será que eu teria reagido assim? Será que o quanto de preconceito meu, eu agi assim porque era um menino humilde, menor que eu, fragilizado. O quanto que tinha em mim um pouco dessa coisa escrota. E eu fiquei sem dormir, Paulinho. Aí eu fui falar com o cara. Pô, bicho, aí eu falo: Vitor, continua uma merda, ela brinca com ele. Aí, Vitor, tá uma merda, hein? Continua brincando, não funciona. Então, Mas eu quis me desculpar justamente isso. A gente refletia sobre o mundo que a gente está vivendo. Sabe o que eu sugiro? Eu sou apaixonado por futebol e sou apaixonado por basquete. E acho que o basquete tem um ensinamento que é muito interessante, que é de 24 segundos para você arremessar a bola. Eu procuro o tempo inteiro, antes de me manifestar, pensar 24 segundos. Porque são 24 segundos que
você aprende quando vai trabalhar na televisão, que é tempo para burro, mas na vida cotidiana, 24 segundos não é nada, né? E eu sempre digo assim, pratica a lei dos 24 segundos. Antes de falar, 24 segundos. Pensa bem o que você quer dizer, pensa bem o que você quer falar. Trabalha isso por 24 segundos. Cara, a maior parte das situações na vida, se você parar 24 segundos, você vai se sentir melhor depois quando você se expressar. Entende? E a Porque gente ali não tem, tá, sabe por quê? tem o sequestro da amígdala ali que faz você perder porque a gente está na era da instantaneidade. A era da instantaneidade é o seguinte, chegou a mensagem pelo WhatsApp, eu tenho que responder. Não, lê, relê. Porque tudo hoje há, e isso não foi escrito em lugar algum, que há uma premência, há uma urgência. A pessoa está andando na praia e ela está olhando o celular. Cara, dá para ficar sem andar na praia e olhar o celular. Dá para correr sem olhar o celular. Eu vou correr, eu corro todo dia na praia, eu não levo o celular. Eu vou depois para a academia, eu não levo o celular. Dá para fazer isso. Agora, você tem que saber se você está com essa disponibilidade. Eu não estou aqui criticando quem não faz isso. Você tem que saber aí quais são as suas prioridades, quais são as suas disponibilidades. Entende? E, no momento, a prioridade é olhar o celular o tempo inteiro. No momento, é quando vê o recorte de algo com o qual eu não concordo, sair rasgando para cima daquela pessoa. No momento, é chegar e dizer que esse jogador é isso, não sei o quê, ignorando o contexto que ele está. Sabe como é que está a vida dele, como é que, poxa, enfim, a gente não quer saber disso. Os jogadores de futebol, eles são olhados hoje como robôs. Não existe uma... Sabe por quê? Ainda cai nessa balela, diz, mas ganha muito bem. Uma profissão que dura 10 anos e que toda vez que você a exerce, você pode ter essa profissão interrompida, essa atividade interrompida. Então, agora, no momento o mundo está assim. Para onde ele vai? Eu não sei. Eu estou com 68 anos, daqui eu tenho mais 15 anos aí de vida. Eu vou procurar fazer no arremate, ou como diria o saudoso Jorge Cury, que a voz ecoava pelo Maracanã, na última volta do ponteiro, eu vou procurar fazer com que a minha vida seja melhor. E porque a minha vida seja melhor, eu tenho que me sentir melhor. E aí eu vou usar muitas vezes os 24 segundos, porque aí quando eu virar para falar com o Vitor, eu falar, pô, Vitor, eu sei que você não tem responsabilidade nenhuma nisso aqui, mas está difícil de encontrar uma solução. Entendeu? É isso. Paulinho, obrigado, Acabou? mestre. Acabou. Infelizmente, vamos deixar passar um tempo. Já está convidado. Pô, maravilha, gostei muito. Aí da próxima vez a gente conta histórias de João Saldanha. Aí a gente vai para uma resenha Aí, mais ali de aí você... menos jornalismo e mais. Mas o papo foi bom, né, cara? Bom, espero que você tenha gostado. Não, eu gostei. Eu acho que a gente conseguiu circular ali. Você é um ótimo entrevistador. Parabéns. Pô, obrigado. Assim, eu tenho uma... Eu deixo as pessoas falarem. Isso é fundamental. Eu deixo as pessoas falarem, assim. Eu não dificilmente eu corto. Se eu corto é numa pausa ali, mas já devolvo. Eu não. Tem gente que não é uma crítica, assim. Cada um é como é. Mas, pô, e fala junto e corta. Não, parabéns. Enfim, você tem essa sabedoria. Eu deixo as pessoas falarem e dou esse espaço, enfim. Porque aqui a estrela é o convidado e a resposta do convidado. Certo. A fala dele, né? Assim, eu faço muitos cortes. O meu Instagram, ele cresce organicamente muito bem. O TikTok, enfim, os cortes do YouTube. Então, isso só sobrevive por conta das respostas, né, dos convidados, por eu deixar as pessoas falarem. Ainda mais quando ela está falando assim, esse corte vai pegar, já sei. Porra. Não, foi muito bom. Foi muito bom. Pô, obrigado, eu agradeço. Já está convidado aqui para Na próxima. uma próxima. Quer deixar ali, mestre, um recado ali para as pessoas te seguirem? Não, eu tenho o Instagram, que é Vasconcelos Paulo César. Tenho trabalho no Sport TV, não tenho Twitter, TikTok, nada disso. Me comunico, procuro sempre falar através da conta do Instagram. Sou realmente apaixonado
por futebol e um adepto do diálogo. Eu acho que você pensar diferente não significa que eu tenho que te agredir, que eu tenho que te... Não, divergir é muito bom, desde que feito com educação e respeito. Educação e respeito são as palavras base da boa convivência. Uma última pergunta aqui, antes da gente encerrar. Você falou do Trajano e a gente falou a gente pautou a conversa toda na transição do impresso para o mundo de hoje. Terminamos no YouTube, terminamos no Vitor, na briga. Isso. Terminamos ali nos influenciadores, no lixamento moral, tudo fruto dessa evolução. Você se vê na internet, no YouTube, como o Trajano e o Juca? Você se vê futuramente num... Eu vou te dizer uma coisa, na medida em que você não pode, no meu caso, o meu entendimento é de que eu não tenho que dizer não para nada. Eu tenho que sempre, caso apareça alguma coisa, ou caso eu tenha vontade de refletir de como eu vou fazer aquilo. E a minha obsessão sempre foi fazer bem. Não vou dizer para você, não me ver, não, nada disso, pelo contrário. Desde que eu esteja convencido de que eu posso fazer bem, eu me vejo em qualquer tipo de segmento. Mas eu primeiro tenho que me convencer de que eu posso fazer bem, porque eu não quero fazer alguma coisa pelo modismo, fazer alguma coisa porque está todo mundo fazendo. Eu quero fazer coisas que cada vez mais eu saiba que eu posso fazer bem, porque se eu souber, se eu tiver essa certeza de que eu sei que eu estou fazendo bem, eu vou ficar bem. E o fundamental na vida, penso eu, é você sempre se sentir bem. Para se sentir bem, você tem que fazer bem as coisas. Então, vamos lá. Agradecendo demais aqui essa aula que tivemos com Paulo César Vasconcelos. Paulinho, pô, que honra. Que honra de verdade. Esse dia com você, esse bate-papo com você, essa sabedoria, muito bom. O Felipe Baixo esteve aqui, aí eu falei, ele falando alguma coisa aqui, ele falando dos comentaristas e tal. Aí eu falei assim, Paulo César Vasconcelos. Ele, pô, isso aí é um mestre, né? Pô, fala fato que... Falei, pô, aquilo ali é aula. Se inscreva aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever, pega esse conteúdo, compartilha com as pessoas que gostam de futebol, que querem ser jornalistas, seus amigos querem ser jornalista, o pessoal que gosta de futebol, que assiste o Paulinho do Sport TV, que não assiste, mas assiste o Sport TV, que gosta de futebol, enfim, transmissão, tudo. Não deixe de se inscrever no nosso Instagram, que é o Só Resenha, Só Resenha Podcast, o nosso Instagram, e o TikTok é o podcast Só Resenha. Por quê? Lá eu boto muitos conteúdos por dia, muitos cortes por dia, você tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra, né? Quando eu falei, eu falei, pô, vai dar mole, teu jornalista vai falar, assiste o programa, assiste ao programa. E você assiste ao programa na íntegra, tá legal? Esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!